têm uma dívida pública com um custo maior do que tinham em 2011. Portanto, houve aqui um progresso relativo muito importante por parte de Portugal, que permitiu realmente uma redução das taxas de juros. Agora, ela ainda não se generalizou para a maioria das empresas portuguesas, como os mercados financeiros, no meu entender, neste momento já permitem. Dr. Medina, como é que isto se compreende? Portugal está a financiar-se a taxas de juro muito inferiores àquelas que estava quando aconteceu o resgate. E as empresas não estão a tirar partido desta situação de vantagem. Eu creio que o problema é de ordem psicológica, é que as pessoas não acreditam nisto. E quando não acreditam, não há aritmética que responda. Para mim o problema, começando mais pelo princípio, quando foi feito este acordo com esses estrangeiros, eu estive numa televisão, mero acaso, e a observação que fiz foi que me parecia que tudo estava bem, exceto o prazo. Um Estado falido não compõe as contas em 2 anos e meio. Isto é uma realidade, qualquer pessoa de senso comum percebe. Nós não vamos poder resolver os problemas das nossas contas públicas à bruta em 2 anos e meio. Nós estamos falidos. Isto era um desequilíbrio mais ou menos conjuntural que em 2 anos a gente resolvia, como se resolveu em 83, 84, mas nós tínhamos moeda, nós tínhamos alfândegas, nós tínhamos instrumentos que permitiam, tínhamos inflação, tínhamos instrumentos que permitiam mais rapidamente resolver os problemas. Hoje não há instrumentos nenhuns. E, portanto, esta sobrecarga, porque o Governo, com 2 anos e meio praticamente, os primeiros tempos é para pensar no assunto, não consegue resolver o problema. Mas o Dr. Patrício Gouveia está aqui a deixar-nos uma novidade importante. Qual é? É a novidade de que estamos a conseguir ter dinheiro mais barato do que o que tínhamos há ano e meio atrás, e esse dinheiro não está a chegar à economia. E não ouvimos ninguém do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças falar disto, Dr. Medina. Ouça, é isso que eu tento explicar. É que não estamos no plano dos números aqui. Normalmente um comerciante, ou seja quem seja empresário, faz contas aos juros, aos salários, aos impostos e tal. Aqui você pode fazer as contas que quiser aos juros e aos impostos, que as pessoas não têm confiança. E não têm confiança porque nós estamos a crise. Neste caso quem não tem confiança são os bancos, não é? Não, quer dizer, ninguém confia. Os bancos não confiam nas empresas, as empresas não podem trabalhar com 8 a 9% de juros, como é evidente, porque o seguinte, isto é tudo uma mentira pegada. E isto nasce do prazo que nos deram e que nós aceitamos de 3 anos. Porque em 3 anos você não resolve a situação de falência do Estado português. Ora, nós precisamos de mais anos para que os programas fossem mais mitigados, para que não provocasse reações sociais, oxalá não vão mais longe do que aquilo que tem sido até aqui, não tem sido nada, mas nós corremos o risco de, para cumprir os 3 anos, ter um pé de vento cá dentro com a sociedade. Vamos ver o que é que vai acontecer quando se souber como é que se fazem os Não vale a pena sobrecarregar os impostos. Não sei se o Ministério das Finanças já percebeu que desde 2007 agrava-se e cobra-se no máximo 61 mil milhões. Quer dizer, nós temos vindo a cobrar 60, 61 e 2013, que é a previsão, não sei se deu por isso, a previsão orçamental é outra vez 61 mil milhões. Eu nem sei quem é que faz as contas do Ministério das Finanças. Vem-se a agravar os impostos nos últimos 4 anos. Neste ano de uma forma verdadeiramente anormal. E vamos cobrar exatamente o mesmo. Quer dizer, está tudo encrencado, passa a expressão. E, portanto, nós temos que jogar muito mais em fatores de natureza psicológica e de respeito por algum tipo de tranquilidade social. O problema não está já tanto no 8 ou 9, no 0,75 ou no 0,4. Eu sei que não é o que pensa, mas é o que eu penso. Mas há aqui uma informação importante, que é, desde 2010, não é? O crédito aos privados, à economia privada, caiu 9%. Exatamente. E o crédito às empresas públicas e ao Estado aumentou 25%. Aumentou mais ainda. Se nós virmos um gráfico que temos aí à frente, desde 2008 até agora 2012, o crédito às administrações públicas aumentou 300%. 300%? 300%. E enquanto o crédito às empresas públicas aumentou 50%. O dinheiro vai todo para essa gente. E portanto, isso podemos ver isso nas próximos gráficos. E enquanto o crédito às empresas privadas diminuiu cerca É o gráfico 3, não é verdade? É o gráfico 3, vamos ver. Crédito bancário concedido. Exatamente. Este gráfico é muito importante. O Dr. Patrício Gouveia está aqui a trazer-nos informação nova
para a qual eu chamo particularmente a atenção, ou seja, o dinheiro que é libertado pelos bancos está a ir praticamente todo para a administração pública? Não vai todo para a administração pública, mas é o que tem tido uma taxa de crescimento mais alta. É o que tem tido uma taxa de crescimento mais alta. Muito bem, então vamos lá explicar este gráfico. Este gráfico também reflete um pouco o constrangimento que houve em Portugal depois da crise internacional do subprime e também do facto de termos entrado quase que em bancarrota. Portanto, o que aconteceu foi que os bancos tornaram-se mais exigentes na concessão de crédito. Isso é hoje em dia uma realidade. A maneira como lidam com as empresas não é igual à que existia há 3 ou 4 anos atrás. Tornaram-se muito mais exigentes com as empresas privadas, mas com o Estado acham que aí não há grande problema, porque o aval do Estado será sempre para cumprir, ou terá sempre uma segurança adicional, e portanto sentiram-se mais confortáveis a aumentar sem grande problema o crédito às administrações públicas, que como vemos passou em 2008 menos de 20 mil milhões de euros para atingir quase 60 mil milhões em finais de 2012. 60 mil milhões. Quase 60 mil milhões. Portanto, houve aqui um aumento enorme e as empresas públicas tiveram também um aumento muito significativo, de cerca de 50% do crédito em relação a 2008. Porquê? Porque quando os bancos internacionais na Europa fecharam o crédito às empresas públicas portuguesas, a única forma que tiveram foi transferir o dinheiro para Portugal, para os bancos portugueses, e quem pagou, digamos, essa transferência foi as empresas privadas, que não tinham a garantia do Estado e, portanto, tiveram que se acomodar, e aquilo que sobrou do crédito das empresas públicas e da administração pública é que passou a ser concedido às empresas privadas. Portanto, nós vemos aqui também naquele mapa é difícil continuarem. Qual foi a diminuição dos empréstimos às famílias? Esta linha verde foi também cerca de 15%. Portanto, o que tem acontecido é que à medida que vão vencendo os empréstimos de habitação ou de consumo, os bancos não renovam. Mas aí não é muito grave. Onde é realmente mais grave é que estejam a dar prioridade ao crédito concedido à administração pública e às empresas públicas e as empresas privadas são, no fundo, um motor da economia que pode criar investimento e que podem contribuir às exportações, estão a ficar só com o que resta. Dr. Medina, e de certa forma isto pode ser relacionado com a ideia que também circula e que é, enfim, sustentada, de que o Governo tem tido alguma dificuldade em reestruturar efetivamente o setor empresarial do Estado? Em relação aos transportes, consta-me que já fizeram alguma arrumação e que com o aumento das tarifas que a exploração tornou-se menos deficitária, bastante menos. O problema é global. O problema é global. Nós, por exemplo, em relação a isto que estamos a falar, o Estado quer cobrar, não vai cobrar, quer cobrar impostos desmedidamente. A banca não empresta porque os particulares provavelmente não merecem confiança ou quando mereçam o juro é muito alto. Nós estamos amarrados aqui a um ponto de partida da política geral. E esse ponto de partida da política geral tem que ver com o grande aperto que se tem que estar a fazer para satisfazer os critérios da Troika. Percebe-se que inicialmente se tivesse que satisfazer, enfim, porque não íamos começar logo a reconversar, mas acho que 1 ano e meio depois já se deveria ter falado com a Troika ou quem manda na Troika. A Troika não é de políticos, é de técnicos, é enviados. Porque de facto nós não vamos dar a volta ao problema, muito provavelmente, apesar de todos esses benefícios externos, emprestam-nos mais barato, os alemães abraçam o nosso Ministro das Finanças, enfim, é tudo lindo, mas o país está a encolher. E este tema que nós estamos aqui a tratar mostra perfeitamente isso. Não é possível as economias funcionarem se os impostos são levados até o limite. Se a clientela não existe para comprar nada. E se, ainda possível, os bancos também não põem lá dinheiro, ou porque é caro, ou porque não confiam. Quer dizer, está estrangulado. Claro. E, portanto, o ponto de partida geral é que tem que ser repensado. Dr. Patrício Gouveia, ao nível das pequenas e médias empresas, o número de falências é assustador, não é? Muitas delas, as que estavam sobretudo viradas para o mercado interno, sentiram a redução que houve no procura interna de cerca de 10%, e portanto não há dúvida que
que a procura de produtos internos caiu, as que, apesar de tudo, tiveram mais dinamismo e perceberam que a solução estava em virarem-se para o mercado externo, essas tiveram sucesso nisso, e tem havido muitos casos, felizmente, de empresas que têm sido bem-sucedidas na captação de clientes que há 2 a 3 anos não lhes passava pela cabeça, mas que fizeram um trabalho importante. Está a falar das exportadoras, das exportadoras, e portanto que têm vindo a aumentar. Anteriormente nós tínhamos cerca de 15 mil empresas que exportavam e agora já estamos acima de 22 mil, e portanto houve aí uma parte das pequenas e médias empresas, e não só as grandes, perceberam que a solução estava em virarem-se para o mercado externo e irem à procura de clientes para esse mundo fora, o que não é fácil. Mas internamente ninguém está a comprar nada, para não? Agora, aquelas que estavam só dependentes, as empresas que estavam só dependentes de vender as coisas em Portugal continental, essas tiveram uma redução no mercado, porque tem havido uma contração do consumo. E portanto, é evidente que houve umas que deixaram de ter espaço para existir. Portanto, aquelas que se puderam modernizar sobreviveram, as outras ficaram pelo caminho. Mas isso é inevitável, porque não podemos perder de vista que o processo de ajustamento financeiro está sempre associado a alguma recessão económica. Quer dizer, não se conhecem processos de ajustamento financeiro, como às vezes vejo dizer que se devia desde já trabalhar no crescimento. Claro que sim, mas é inevitável que um processo de ajustamento implica contração económica. Mas o problema é a dimensão da recessão, não é? Mas aí, felizmente, em Portugal foi poupado em relação a outros países. Na Grécia, desde 2009, o PIB contraiu 21%. E na Irlanda, desde 2006, contraiu 17%. Mas nós também já vamos com um número grande. A Irlanda tem economia, que nós não temos. Mas o PIB contraiu 17%. Cá contraímos 5%, claro que é bastante, mas estes 2 casos foram muito piores. E portanto, o que nós temos realmente que fazer é transformar a nossa economia, que estava muito virada para o mercado interno, até para os setores não transacionáveis, e virá-la agora... Mas isso não se consegue de um dia para o outro, Pois não, mas as empresas portuguesas já fizeram um trajeto muito interessante e estavam a exportar 29% do PIB em 2009 e agora estamos a caminho dos 40% do PIB. Portanto, isso é um mérito importante. Sim, mas isso, assim, há mérito e há, enfim, circunstâncias favoráveis dos novos mercados. Mas eu aqui há tempos fiz um papel, nos últimos 15 anos até 2007, 2008, foi quando escrevi o papel, o peso no PIB das exportações variava 28, 29, 31, 29, 31, 32, quer dizer, na média andava por volta dos 30. Conseguindo, estamos nos 35. É bom, mas não chega. Nós não salvamos a nossa economia com mais 5 de exportações. Não tínhamos ilusões. Aqui eu nunca me esqueço de uma coisa que você me contou, que há um par de meses foi a Atenas, não foi? Sim, há mais de um ano. Sim, pronto, quando foi a primeira grande greve geral, com os confrontos. E o Cosem disse que havia ruas inteiras com as lojas todas fechadas. Ruas inteiras com lojas fechadas, mas isso também já se começa a ver, nomeadamente aqui em Lisboa. Exatamente, é que nós vamos ter juros mais baratos, felicitados por todos os homens ali de Bruxelas, mas temos o país em cacos. E sair dos cacos é muito complicado. É muito complicado. Ainda este fim de semana vinha, creio que no Diário de Notícias, uma grande reportagem, 4 páginas, sobre as lojas, o pequeno comércio tradicional, que está a fechar portas, e muitas delas com data de encerramento previsto para o próximo mês, em bairros típicos de Lisboa e no centro do Porto. Portanto, o impacto da quebra do consumo que o Sr. referia. Nós tínhamos de ter um recuo na economia, por força do aperto. Acho que o erro está no tempo em que temos que nos meter. Porque não é indiferente partirmos com 3 anos e depois ficarmos em 6. Porque o governo é obrigado a cumprir para um ano. É diferente de ter 6 e programar para 6. Então, cientistas nos terem dado uma borla, passa a expressão de 0,5%. Sim, eu estou na carreira, mas já se percebeu que não vamos ter mais tempo. Porque os nossos credores, sempre que falam, dizem que está tudo a correr lindamente e que não se pode abrandar o ritmo. Se o poder político em Portugal está todo satisfeito, agora eu que ando na rua, e já ando há muitos anos na rua, e qualquer pessoa, mesmo mais nova, que ande na rua, percebe-se que nós estamos a caminhar para um estrangulamento que em 2013 tem todas as possibilidades de ser um estrangulamento social. Isto começou por ser uma crise económica, quando terminou e ficou financeira, e acho que estamos na terceira fase, que é a social. E que 2013, com estes impostos todos, e mais o desemprego que vai subir, é um ano crucial do ponto de vista social. Em que momento é que acha que essas tensões sociais vão ser mais evidentes? Não é possível adivinhar. Agora, o Estado-Geral
e estes sobreimpostos que agora vão ser pagos, as empresas, muitas delas que não vão pagar o IVA, este tipo de controle. Você compra o Diário de Notícias ou o Diário da Manhã não há.